A paz do Senhor, povo de Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, mais um Desperta Crente, 1º de abril, louvado seja Deus, primeiro dia do mês de abril. Deus é bom e fiel o tempo todo, que nós venhamos agradecer a Deus por mais um mês, por mais um dia e ficarmos firmes na presença do Senhor, amém? Nós estamos no último capítulo da segunda carta de Paulo, fomos aí, eu não sei quanto tempo a gente levou, mas acho que foi umas 2 semanas, eu acho. Por aí, umas 2 semanas, na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Nessa carta tem 13 capítulos, nós estudamos ali, conforme a vontade e o querer do Senhor, e o tempo que o Senhor nos proporcionou, e louva a Deus por isso. Hoje nós estamos no 13º capítulo, nós estamos no capítulo 13, e nós vamos encerrar hoje, amém? Então vamos lá, vamos começar. Paulo, ele vai exercer a sua autocrítica cristã. É muito bom a gente fazer uma autocrítica de nós mesmos. É muito bom a gente se analisar, olhar para ver se nossa vida está conforme a vontade do Senhor. Desde ontem que eu estou lendo, estudando esse capítulo, eu comecei a fazer uma autocrítica de mim para ver como está a minha vida perante o Senhor. E comecei a achar tanta falha, tanto erro. Comecei a achar tanto posicionamento errado. Que eu comecei a falar para Deus que eu preciso de uma transformação maior, de um agir maior dele dentro de mim. E você tem? Será que tem algo em você que precisa ser mudado ou você ainda não tem coragem de assumir que precisa de algo da parte de Deus? Porque a pior... eu estava hoje fazendo minhas coisas aqui, meditando. Enquanto eu pensava sobre esse capítulo, o Senhor me trouxe algo na minha mente, que minha mãe sempre tem o hábito de falar. Eu não sei se minha mãe ainda fala isso muito ainda, porque a gente não moramos juntas na mesma casa, né? Mas minha mãe sempre falava isso, que o maior cego é aquele que não quer ver. E a palavra de Deus diz isso, que o maior cego é aquele que não quer ver. Então, quando você não quer enxergar, você é o pior cego que existe. É quando você não quer enxergar o erro, você sabe que tem o erro, mas você não quer enxergar ele e maquia o erro com uma falsa verdade. Então, eu acho que o pior erro é quando nós sabemos o que precisa ser mudado e não queremos mudar por falta de coragem, porque para ser sincero tem que ter coragem, para ser cristão, irmão, tem que ter coragem. Frouxo não consegue ser um cristão. Uma pessoa que não tem coragem de renunciar a si mesmo não vai conseguir ser um cristão, porque para ser um cristão, para seguir os passos de Jesus, para tomar a sua cruz e seguir a Jesus, precisa negar a si mesmo. É a Bíblia que está dizendo, é a palavra de Deus que está nos dizendo: negue-se a si mesmo, toma a minha cruz e siga-me. Então eu preciso carregar a minha cruz, eu preciso entender que eu necessito de Jesus e que eu preciso de renunciar. Evangelho de Jesus Cristo é renúncia, amém? E decisão. Então vamos lá. O verso 1, Paulo está dizendo assim para a igreja. Nós sabemos já o contexto da segunda carta de Paulo aos Coríntios, que está pior do que o primeiro contexto da primeira carta, né? Agora tem uns falsos líderes, chegaram algumas pessoas ali para dentro da igreja e começaram agora a minar o testemunho de Paulo, começaram a atacar o ministério de Paulo, começaram a atacar a reputação do apóstolo, começaram a tentar tirar a autoridade apostólica dele, começaram a tentar roubar, né, a autoridade de Deus sobre a vida de Paulo, porque Satanás, quando ele se levanta para parar alguém, ele tenta em todas as áreas da vida. Quando o diabo quer fazer algo contra a vida de alguém, ele se levanta em todas as áreas, irmãos. Em todas as áreas Satanás vai tentar levantar, ele vai tentar levantar na família, na igreja, fora, no trabalho, em tudo quanto é lugar, ele vai tentar fechar o cerco para essa pessoa. Ele vai tentar no caráter, no testemunho, na integridade, ele vai tentar no testemunho de vida, de todas as áreas ele vai tentar fazer algo. Porém, Paulo, por ele estar em Cristo e reconhecer sua convicção em Deus, ele tem como se defender. O problema é que quando nós não reconhecemos a nossa vida com Deus, a gente não tem como se defender, porque a gente tem dúvida de quem nós somos. Se você tem dúvida daquilo que você é, daquilo que Deus te chamou, você não vai conseguir poder falar aquilo que Deus verdadeiramente fala pela sua boca. Você precisa ter essa convicção. Por quê? Porque nada que o diabo usar a boca de alguém para falar vai menosprezar ou diminuir ou parar aquilo que Deus começou na sua vida. Você está entendendo? Então vamos lá. O capítulo 13, verso 1, Paulo diz assim, esta será a terceira vez que vou visitar-vos. Sendo assim, toda questão precisa ser confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Paulo está dizendo, eu não vou aí resolver questões porque de boatos. Eu tô indo aí, eu quero testemunhas das coisas que eu ouvi e que me falaram. Você tá entendendo? Paulo vai usar Deuteronômio, capítulo 19, o verso é o 15. Paulo vai usar o que está escrito na lei, para mostrar para eles que Paulo estava indo ali na direção como se fosse um juiz.
Paulo estava indo para trazer duras medidas à igreja. Paulo não estava indo mais para poder os irmãos... Não era mais uma disciplina conversando. Seria de uma disciplina até de exclusão do corpo. Você está entendendo? Até exclusão do corpo. Porque o pastor, o líder que Deus levantou, ele tem essa autoridade que Deus deu. Ele pode até excluir a ovelha. Se a ovelha não quer se arrepender, não quer consertar a sua vida, vive na prática do pecado, traz escândalo ao corpo, o pastor pode excluir do corpo. Você sabia disso? Ele tem essa autoridade que Deus deu, claro, na direção de Deus. Ele não vai usar a autoridade dele. Olha o que Paulo fala no verso 2. Já vos adverti quando estive entre vós pela segunda vez na primeira carta que Paulo escreve. Paulo manda a carta, depois Paulo vai lá. E nessa segunda vez que ele fala, por quê? Porque a primeira vez foi quando a igreja foi instituída. Depois Paulo vai para resolver problema na igreja, que é essa segunda vez aqui. Paulo conversa, Paulo exclui, Paulo entrega uns para demônio, para Satanás, que está lá na primeira epístola. E Paulo volta de novo. E agora Paulo está indo pela terceira vez. Só que antes de Paulo ir, a carta está indo na frente. Paulo manda enviar essa carta. Porque o desejo de Paulo, olha, eu vou ler aqui para vocês entenderem. O desejo de Paulo era que houvesse arrependimento na igreja. É tanto que no capítulo 12 aqui, no verso 20 ao verso 11, a gente vê que Paulo vai falar o que estava acontecendo na igreja de Coríntios. Paulo vai falar: não vejo como gostaria, e que vos também não me encontre como esperava. Paulo está dizendo: tira da mente de vocês que eu estou indo aí ficar ouvindo um falar. Não, tire. Eu estou indo para executar mesmo. Executar a doutrina. Juízo é da igreja. Paulo está usando a autoridade. Paulo está dizendo: a autoridade que Deus me deu, eu vou exercer aí na igreja. Vocês não estão dizendo que longe eu falo bonito, longe eu até falo palavras para amedrontar, e perto eu não sou nada, perto eu não sou, eu não passo de falácia. No capítulo 10 Paulo está falando sobre isso. Pois é, estou indo aí. Não estão dizendo que a minha aparência não amedronta ninguém, né? Porque alguns historiadores vão dizer que Paulo era baixinho, careca. Então tem tudo isso, e eles até da aparência de Paulo estavam zombando, até da aparência do apóstolo, dizendo que ele não tinha aparência de um líder, aparência de, não é assim? Lembra de Saul? Quando o povo queria alguém que aparentasse, o povo queria alguém que sobressaísse, que alguém olhasse e falasse: nossa, esse tem jeito de soldado. O profeta Samuel, quando chega na casa de Jessé, que ele vê o irmão de Davi, ele vai olhar e falar, achar que é o irmão de Davi. Por quê? Porque o irmão de Davi era soldado, parecia com um príncipe, tinha as aparências de Saul. Então o homem se engana com a aparência. Deus não vê a aparência, Deus vê o coração. Deus sonda a intenção, Deus conhece a vida do homem e da mulher de Deus que anda e caminha com ele. Irmãos, nós estamos vivendo os tempos que Paulo falou, dias trabalhosos. A situação vai piorar. Se nós não tivermos na convicção de quem nós somos, nós não iremos suportar os processos, os ataques que vêm. É irmão atacando irmão, é igreja atacando igreja, é pessoas que eram para estar ajudando, estão jogando para fora. Então Paulo está dizendo: eu vou usar a minha autoridade de líder, mas eu vou dar com sabedoria. Eu quero 2 ou 3 testemunhos. Não é aqueles que estão falando dos mexeriqueiros, não. Não é aqueles que estão lançando boatos, não. Eu quero testemunho de quem falou a situação da igreja. E quando eu estiver aí, quem falou vai estar junto comigo. Você tá entendendo? Porque fica esses boatos falaram, o Bertano fala. Há pessoas que ficam lançando boato. A irmã não fala com o irmão, a irmã tá de mal com o irmão, a irmã tá assim com o irmão, a irmã nem sabe se é verdade. É boatos que as pessoas espalham para degredir imagem, para degredir ministério, para degredir igreja, para defamar nome de pastores, nome de homens e mulheres de Deus que Deus levantou. Boatos sendo espalhados. Paulo já tá quebrando pela raiz aqui, cortando pela cepa esse mal dos boatos. É muito boato nos dias atuais. É pessoas falando aquilo que não sabe, falando aquilo que ouviram. O problema hoje é que as pessoas ouvem de um que já passou por 50 e passa lá na frente errado. É isso que está acontecendo. Boatos, contenda, mexerico. É o que estava acontecendo na igreja de Coríntios. Olha o que ele fala aqui no verso 20 do capítulo 12. Ele diz assim, ó, para a igreja não esperar ele da forma que a igreja estava achando que ia. Por quê? Ele sabia que na igreja, ele receia, porque o que esperava ele da igreja era isso aqui, ó. Receio que haja entre vós brigas, inveja, ódio, ambições, egoísta, calúnia, mexerico, arrogância e muita confusão. A igreja de Coríntios estava nessa história. Esta era a situação de Coríntios.
Essa era a situação da igreja. A igreja não estava em uma boa reputação. A igreja não estava em uma boa situação. Havia naquela igreja litígios. Havia naquela igreja situações terríveis que estavam com discórdia. Havia fofocas. Havia prostituições, contenda, divisões. Havia coisas terríveis na igreja. E Paulo está dizendo, eu sei a situação que está aí. Mas quando eu for, eu vou com testemunha. Porque eu estou indo para executar a minha autoridade como pastor da igreja. Vocês não estão dizendo que longe eu sou diferente de perto? Então eu estou chegando aí para executar a minha autoridade. E pede a Deus para que não seja necessário eu usar a minha autoridade. Aí ele fala assim, ó, visto que estás exigindo que apresente uma nova prova, que apresente uma prova que Cristo fala por meu intermédio, ele não é fraco para lidar com tudo. Ele está dizendo, os irmãos da igreja de Corinto, sabe o que eles estavam fazendo? Eles estavam querendo uma prova. Não, Paulo tem que nos dar uma prova que Deus fala pela boca dele. Paulo precisa dar uma prova que Deus usa ele. Não, já ouviu alguém falar? Será que Deus usa aquela irmã? Ah, não sei, não gosto muito do jeito dela. Será que é Deus? Será que é Deus na vida dela? Então, aqui estava o povo de Coríntios, tá? O povo de Coríntios estava assim. Não, nós precisamos de uma prova. Paulo tem que dar uma prova que ele é usado por Deus. Paulo tem que dar a igreja que Paulo fundou. A igreja que Paulo ele cavou poço, que Paulo pregou para esse povo. A igreja que Paulo sofreu, foi perseguido, né, caluniado para poder essa igreja nascer, ser gerada. Porque alguém tem que sofrer para uma igreja ser gerada. Alguém tem que sofrer para nascer um irmão. Alguém tem que se colocar na posição para sofrer por amor do evangelho. E esta igreja que Paulo gerou no meio das entranhas com muitas dores, agora está duvidando do apostolado. Está dizendo, Paulo tem que trazer uma prova para nós, dar uma certeza que ele é, né? Ele precisa nos dar essa certeza se ele serve ou não. Há crentes assim, irmãos, que fica querendo prova, que você vai ver se o irmão é ou se não é servos do Senhor. Aí Paulo já está irritado. Olha o que Paulo fala aqui, ó. Porque apesar de haver sido crucificado em fraqueza, estão dizendo, vocês estão dizendo que eu sou fraco, né? Está dizendo que eu sou fraco. Então eu vou mostrar agora a fraqueza de Cristo. Olha só, apesar de haver sido crucificado em fraqueza, ele vive, e isso pelo poder de Deus. Semelhantemente somos fracos nele, pelo poder de Deus viveremos com ele e para vos servir. Tá dizendo, olha só, quando Cristo, né, morreu em fraqueza de homem, ele vivificou em poder de Deus. Você está entendendo? Paulo está dizendo, então a mesma fraqueza que eu tenho é a mesma fraqueza que o Espírito habita e gera em mim força que vem de Deus. Ele está dizendo, eu sou fraco mesmo, porque eu dependo de Cristo. Eu sou dependente dele, mas o poder dele opera em mim. O poder dele, o poder que habitou em Jesus, é o mesmo poder, é o mesmo agir do Espírito que habitava em Paulo. Paulo estava dizendo, pois eu vou mostrar a autoridade que tenho pelo poder de Deus. A autorização que eu tenho é do céu. A autorização que eu tenho vem do Senhor, irmãos. A autoridade na vida do homem e da mulher de Deus vem do próprio Espírito de Deus. A autoridade para pregar, para cantar, para ministrar, para liderar, vem do próprio Deus. Aí ele está dizendo, no verso 5, já que vocês são santarrões, sabe tudo, então examinai. Quer saber quem é? Se examine. Paulo está dizendo, examinai, portanto, a vós mesmo, a fim de verificar se estáis realmente na fé. Paulo está dizendo, já que vocês estão querendo verificar a minha vida, quer saber quem eu sou, porque tem pessoas mexeriqueiras que ficam futucando a vida das pessoas. Pessoas que ficam procurando vizinhança para saber quem é, quem não é. Procurando pessoas mais próximas. Tem gente, irmãos, que vão atrás da minha mãe para saber quem eu sou. Tem pessoas que vão lá, se a mãe da missionária Odete, para saber se eu sirvo a Deus ou não. Mexeriqueiros, fofoqueiros, que vão atrás de contenda, vão atrás de vida alheia. Tem pessoas que vai procurar alguém próximo a nós para saber quem nós somos. Mexeriqueiros. Paulo está dizendo, já que vocês gostam tanto da vida dos outros, analisa a vida de vocês agora. Faz aí uma análise de vocês, examina. Você sabe o que é isso? Examinar é dar uma olhada por dentro. Examinar é olhar por dentro. Olha por dentro de você agora neste momento, olha. Porque eu fui olhar dentro de mim e vi que precisa muita coisa ser limpa. Olha dentro de você. Nós, irmãos, somos servos do Senhor Jesus. Nós não compactuamos com o pecado. O cristão não peca por prazer de pecar e nem peca com a intenção de pecar. O ímpio sim. O ímpio vive uma vida de pecado, dizendo que é certo, conivente com o pecado, concordando com o pecado. O crente não. O crente, a ele chegar a pecar e falhar, para ele é algo terrível. É algo que traz um grande arrependimento e ele não pratica mais. Agora, aquele que só é crente, mas não se transformou em um cristão, ele tem remorso. Remorso é momentâneo. Dá aquele remorso
remorso ali, mas ele continua na prática do pecado. Então Paulo está dizendo, examinai vocês. Será que vocês ainda estão na fé? Paulo está dizendo, dá uma olhada na vida de vocês. Será que com a vida que vocês estão levando, vocês ainda estão realmente na fé? Paulo ainda pergunta assim, ó, a fim de verificar se estás realmente... Vê aí se é verdade que você está na fé. Vê aí se é verdade que você está na fé. É isso que Paulo estava dizendo para a igreja de Coríntios. Analisa aí se realmente você é um cristão de verdade. Se você tem fé em Deus. Se você vive a vontade do Senhor. Provai a vós mesmo. Provai a vós mesmo. Faça uma prova da sua fé. Faz uma prova para ver se você serve. Irmãos, meu Deus, nunca vivemos um tempo de tanta cauterização na mente, irmãos. Pessoas xingam de dia, dá glória a Deus à noite, faz coisas erradas de dia, prega à noite, canta à noite, lidera à noite. Pessoas que estão à frente de obra, irmãos, que já perdeu totalmente o temor. Abacuque fala no verso 16 do capítulo 3, que as pernas dele tremeu, que a boca dele bateu, quando ele viu a grandeza de Deus. As pernas dele oscilou, a carne dele tremia, ele não conseguiu ficar em pé, de tanto temor que ele sentiu, quando viu a grandeza de Deus. Olha só, irmãos, e hoje nós estamos vendo pessoas que não têm temor nenhum. Temor nenhum, faz tudo errado, mas não está nem um pouco preocupado. Isso é algo muito sério, isso é algo de fazer medo. É eu viver uma vida de pecado, é eu viver uma vida de erro e não sentir nenhum nada. Tá normal minha vida. É algo muito sério. Procurar e olhar a vida e analisar a si mesmo. Se nós começarmos a nos analisar mais, a igreja não estaria passando por tantas situações, irmãos. A igreja brasileira, ela está fragmentada, é uma igreja dividida, é uma igreja religiosa, é uma igreja que ela é... Como que se diz? Tem uma palavra que agora fugiu da minha mente, mas é individualista, uma igreja que está se tornando individualista, é cada um fazendo a sua vontade, cada um fazendo o seu querer, vivendo longe um do outro, muitas vezes por até medo. Tem pessoas que já passou tantas provas dentro de igreja, que tá com medo de ter contato com outras. Tem pessoas que já se decepcionou tanto com pessoas, que tem medo de confiar em liderança, confiar. Por mais que muitas lideranças sinceras existe homens de Deus sinceros, que o que você conversa no gabinete, fica no gabinete ali, que o que você passa fica com eles e Deus. Mas há um tipo de liderança, irmãos, fofoqueiras dentro da igreja, que ouve as situações dos seus membros, que ouve as situações da igreja e sai falando para os outros, sai contando para a igreja, trazendo escolha. Tem liderança que ela mesma traz contenda para a igreja, ela mesma faz fofoca, calúnia, divide a igreja, ela mesma faz partidaria dentro da igreja. Tem lideranças que é assim, que não vigiam e não foram transformados. São pessoas que se levantaram para liderar, mas não foram liderados, não foram preparados, passaram direto da cruz para o Pentecoste. Somente para ter avivamento só, e para ter nome, ter título, ter óleo na cabeça derramado. E nós precisamos entender, irmãos, que para ser uma liderança instituída, levantada por Deus, tem que ter a característica desse homem aqui, que estava exortando, encorajando e animando a igreja ao mesmo tempo, e usando a sua autoridade apostólica, dizendo assim: quando eu chegar aí pessoalmente, eu estou indo para executar juízo. Você está entendendo? Tem pessoas que não vão gostar de ouvir isso aqui não. Tem pessoas que não vão gostar de ouvir isso aqui não. Paulo está dizendo: eu estou indo para executar juízo. Porque a gente não julgueis para não ser julgados. Não pode julgar. Você não pode julgar se a sua vida não está dentro da palavra. Você tem que estar dentro daqui para julgar. É por isso que um pastor, para liderar, ele tem que estar com a vida dele aqui. Ele não é perfeito, porque é difícil achar alguém perfeito na terra. E se existe, já morreu. Porque está perfeito, Jesus leva. Mas um pastor precisa ter a vida aqui, pautada na palavra. Um pastor todo desconcertado, todo de qualquer maneira, vai exortar. Quem é que vai dar confiança para ele? Se a vida dele não está aqui. Agora, Paulo não. Paulo dá testemunho e o céu dava testemunho dele. Ele está dizendo, ele diz para a igreja de Corinto: examinar. E por quê? Porque ele se examina. Aí ele vai dizer aqui no verso: mas tenho a esperança de que compreendais que nós não fomos reprovados. Ele sabe quem ele é. Eu não sou reprovado por Deus. Agora, esses líderes aí que estão ensinando para vocês, esses que chegaram aí agora, que chegaram de qualquer maneira, ensinando aquilo que eles nem vivem, ensinando aquilo que eles não são, aquilo que eles não fazem, esses aí chegaram agora. Tá? Aí Paulo está dizendo: procura olhar para vocês mesmos, fazer uma análise da sua vida, um testemunho. Aí Paulo fala bem assim: ou não percebeis que Jesus Cristo está em vós? Paulo diz: será que vocês não sabem que Jesus habita em vós? Que Jesus está em vós? Aí ele completa o versículo dizendo assim: a não ser que já estejais reprovado. Porque o crente, quando ele está morto, ele não sente mais nada. Ele sente nem arrepio, mais nada.
Pode ser o culto que for, pode ser a palavra que for, ele não sente mais raiva da boca, ele dorme na cadeira, ele tá com sono na igreja, ele tá cansado na igreja, ó, ele tá com tudo na igreja, mas quando sai da igreja ele não sente mais nada. Ele vai pra lanchonete, ele vai pra tudo quanto é lugar, ele vai pra praia, ele vai pra tudo, só fica morto na igreja, só na igreja. Então Paulo tá dizendo, será? Ou a não ser que já foi reprovado? Porque tem crente que já foi reprovado há muito tempo, tá na igreja, mas já tá reprovado há muito tempo. Tá igual Saul reinando 39 anos na cadeira, sem unção, sem a presença. Muitos crentes estão assim. Muita gente liderando sem a presença, cantando sem a presença, pregando sem a presença. Muita gente que só tem a cadeira, mas não tem mais a presença de Deus, não tem mais a unção de Deus. Ah, missionária, tem como? Tem muitas lideranças atualmente que nós vivemos aqui no Brasil, estão liderando, pastoreando, estão ensinando, estão discipulando, tudo sem a presença, já foram reprovados há muito tempo. Há muito tempo. Ah, mas Deus é prova. Não, pense que Deus não é prova. Pense que Deus não é prova. Deus reprovou Saul. Deus reprovou Esaú. Deus rejeitou. Você está entendendo, irmão? Nós precisamos ler a Bíblia e entender que o que está na Bíblia é aplicado em nossas vidas. Ah, não, mas nem tudo que está na Bíblia pode ir, meu irmão. Pelo amor de Deus, nós precisamos entender. A palavra de Deus é inerrante. Tem pessoas que ficam escolhendo o que vai... Não, isso aqui pode, isso aqui... Não, irmãos. Não, para com isso. Obedeça o teu Deus, obedeça a palavra. Está na graça, está em Cristo, permaneça em vida de santidade. Nós estamos buscando em santificação chegar ao céu. Sem santificação ninguém vai ver o Senhor, ninguém. E Paulo está dizendo para a igreja de Coríntios, começa a se analisar, faz uma análise de vocês. Vocês estão querendo aí prova do meu ministério, vocês estão querendo prova do meu apostolado. Eu estou indo aí com testemunha, 2 ou 3, tá? Para que não haja discórdia, para que não haja confusão depois da minha partida. Não temos textos que possam dizer que Paulo chegou à igreja de Coríntios, não tem, mas eu creio que deve ter chegado, né? Mas não há outra epístola falando sobre isso. Então nós precisamos entender que Paulo está indo como um pastor, como líder. Paulo está indo na autoridade do homem de Deus, né? Porque a igreja de Coríntios estava fazendo algo tão terrível, defamando. Irmãos, nós temos 2 grupos de crentes dentro da igreja. O grupo do amor e o grupo do ódio. 2 grupos na igreja. O grupo do amor e o grupo do ódio. O grupo do amor é aquele que ama a palavra, é aquele que ama Deus, é aquele que ama os irmãos. O grupo do ódio é aquele que odeia a verdade, que odeia a palavra, que odeia o confronto, que odeia os irmãos. É aqueles. Tem crente que fala que odeia o outro, irmãos. Tem crente que diz que odeia os seus irmãos. Tem crente que fala que odeia. Tem crente que dá, diz, eu não gosto. Aquela mensagem a irmã pregou jogando. Tem crente contra a Bíblia. Então tem 2 grupos na igreja. Aquele que ama e aquele que mata. Jesus tinha 2 tipos de seguidor. Aqueles que amavam ele e aqueles que odiavam Jesus. Nós também temos pessoas assim. Nós temos quem nos ama pela forma que nós somos e servimos ao Senhor, e tem quem nos odeia. A mesma forma, a mesma palavra que eu ministro para quem gosta, eu ministro para aqueles que não gostam. Por quê? Porque dentro da igreja tem 2 tipos de crente. Presta atenção nesse versículo aqui, ó. Olha o que Paulo vai dizer no verso 2. Já vos adverti quando estiveres em vós, pela segunda vez, agora, estando ausente, volto a dizer aos que anteriormente pecaram, e a todos os demais, que quando retornar, com certeza não pouparei. Presta atenção. Paulo está dizendo para os que pecaram anteriormente, que ele já tinha alertado para o arrependimento. Paulo agora está dizendo para os que estão na igreja. Paulo está dizendo para os grupos da igreja, os grupos que gostam e grupo que não gostam. Grupo que gosta de ouvir e grupo que não gosta de ouvir. Paulo está dizendo, eu estou indo. E com certeza eu não pouparei o pecado, eu não pouparei esses falsos líderes, eu não pouparei os crentes que não querem servir a Deus de verdade, eu não pouparei aqueles que estão trazendo escândalo para a igreja. Essa é a função de um pastor, é não poupar, não tolerar o pecado dentro da igreja. O problema é que hoje o pecado tem sido tolerado, porque de dízimo de algumas pessoas, porque de alguns pastores que já casaram mais de 4, 5 vezes e não tem como exortar ou corrigir uma ovelha que chega já no seu 3º casamento e larga de novo e casa de novo porque agora tá assim. Então quem não tem autoridade nesta área não vai usar, não vai falar. É por isso que o diabo fica sempre usando pessoas para tentar degredir a imagem de alguém em alguma área da sua vida com Deus, para a pessoa não ter autoridade para falar sobre aquilo, para a pessoa não ter autoridade para poder manifestar aquilo que o Senhor está falando por intermédio dessa vida. É por isso que o diabo luta para ver que nós, como servos do Senhor, vivemos uma vida de pecado. Amém? Então Paulo vai falar no verso 9, e eu encerro aqui, diz assim, a parte C do versículo: e vos sou fortalecidos, rogamos por vosso aperfeiçoamento. Paulo está dizendo, o desejo do coração desse pastor é que os irmãos chegassem ao